Glória a Deus. Quantos encontristas nós temos aqui? Cadê os que participaram do encontro? Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Glória a Deus, o Senhor é bom. Foram dias maravilhosos na presença do nosso Deus, uma presença gloriosa do Senhor. Você que já fez o encontro sabe do que eu estou falando. Você que ainda não fez, vai ficar curioso, morrendo de vontade, fica mesmo, vem no próximo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria que os meninos abrissem a palavra do Senhor em Salmo 118. Salmo 118. E nós vamos iniciar esse culto ao nosso Deus, colocando nossos corações diante do Senhor, declarando a gratidão a esse Deus maravilhoso, rendendo graças a esse Deus maravilhoso. E assim diz a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor e a Mir, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, diga, pois, Iamir, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Pode ir passando, meninos. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, vamos falar juntos? Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, está conosco, não temeremos. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E nesses dias nós rendemos graças ao Senhor, confiamos no Senhor, recebemos do Senhor, tivemos a experiência, experimentamos as misericórdias do Senhor sendo renovado nas vidas, e nós glorificamos o nome dEle. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Senhor Jesus, Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus dos nossos corações. Nós clamamos, Pai, em todo tempo, Pai, a Sua presença em nosso meio. Nós sabemos que sem Ti, Deus, nós não somos nada. Nós sabemos que nós dependemos de Ti, Jesus, para tudo. E nós queremos Te entregar todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós declaramos que o nosso coração queima por Ele. Eu queria que você abrisse a sua boca e declarasse conosco: e o meu coração alinhados com o Senhor. Meu coração queima por Ti, e o meu coração queima por Ti. O nosso coração
nosso meio. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. Nós vemos, Senhor, No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. Ele está aqui assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. De prazer, é o nosso lugar de alegria. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão assentados à mesa comigo. O meu amado, não me deixe sair deste lugar. Não nos deixe. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão que tira o pecado do mundo. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o Leão assentados à mesa comigo. Canta, igreja. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentados À mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentados à mesa comigo, o meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Somente a igreja, vamos declarar: te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus.
Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Aleluia! 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 Não nos deixe, Senhor, sair desse lugar. Sair do ambiente da Tua presença, do ambiente de glória, Senhor, do ambiente de cura, do ambiente de libertação, do ambiente, Senhor, de milagres, do ambiente de aconchego, Senhor, do ambiente, Senhor, de paternidade, do ambiente, Senhor, em que nós somos abraçados, do ambiente, Senhor, em que somos cuidados, do ambiente, Senhor, em que há segurança em meio ao caos. Desse ambiente, Senhor, onde o Senhor é adorado e onde nós amamos estar Te adorando, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele
porque Ele é tudo que nós precisamos. E nós queremos declarar todos juntos os nomes do Senhor. Sabemos, Pai, a Sua palavra diz que quando nós buscamos o Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. A Sua palavra diz que Seus ouvidos não estão surdos. A Sua palavra diz que as Suas mãos não estão encolhidas. Há uma presença gloriosa do Senhor. Então vamos adorar, vamos clamar, vamos buscar esse Deus. Vamos buscar esse Deus, porque Ele quer se manifestar a mim e a você. Santo, 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 santo. Se adorar o Senhor, se adorar o Senhor. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se
manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Shaddai, Jireh, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus Todo-Poderoso, se manifestará, Senhor. Oh, minha Adonai.
suas mãos assim. Erga as suas mãos, erga as suas mãos. Entregamos dízimos e ofertas para a sua casa. É tudo para ti, Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor. Jesus, que igreja linda, Pai do Senhor. As crianças, vamos dividir porque tem muita gente em pé. 1 a 11. 1 a 11 anos. 1 a 7, não é de 1 a 11 não. Você que está em pé vai continuar em pé. Queridos, quem está sobrando um lugar aí do seu lado, se você puder levantar a mão, por favor. Você que está em pé, se você quiser sentar, aproveite. Uma noite muito especial, estou muito feliz por tudo aquilo que estamos vivendo, que vivemos nesses dias. Foi um final de semana intenso, começamos quinta-feira, um culto incrível, muito grato a Deus pela vida, pelos pastores, pela equipe, gente, por cada pessoa que veio
celebrar a Deus, celebrar aquele culto, por todos que nos ajudaram, minha gratidão, minha honra. E eu estou muito feliz. Nós já vamos orar pelas crianças, deixa eles saírem lá, você acomodar. Mas eu queria, antes de eu passar por todo o cronograma que nós temos, e nós temos muitas coisas, nós tivemos um encontro esse final de semana que foi sobrenatural. Amém? Queridos, pensa um povo que ficou chapado aqui esse final de semana, foi nós. Não sei de onde saiu tanta lágrimas, mas foi um tempo incrível, grandes coisas, grandes testemunhos, grande mover de Deus, e não tem como não sentir um ambiente de glória, não tem como a gente não ficar impactado, não tem como nós não sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu queria chamar aqui na frente todo mundo que de alguma forma veio servir, veio ajudar no encontro rápido, agoniado. Gente, vem aqui na frente. Vocês vão ter que juntar bem pertinho aqui, porque vai ser complicado. Mas é só para vocês terem uma ideia da logística do negócio. Aperta, 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 aperta. Se você participou de alguma forma, servindo alguma coisa, querido, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, ninguém faz nada sozinho, sabe? Ninguém faz nada sozinho. Nós só tivemos todo o sucesso que nós tivemos do encontro, primeiro pela presença de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, porque isso é o principal. Mas depois, por causa de cada vida, por cada coração, por cada pessoa. Queridos, 5 horas da manhã tinha gente aqui, era 11, meia-noite, tinha um pessoal limpando, lavando banheiros, e escalas, e equipes, e louça, e comida, e limpeza, e ministradores. E como não ser grato a Deus e a essa equipe? Amém? Você pode estender sua mão? Eu queria honrá-los, agradecer a Deus diante de vocês. E a minha oração é que Deus realmente possa retribuir, abençoar, derramar sobre cada um deles uma porção dobrada de tudo aquilo que nós vivemos e recebemos. Amém? Pai, nós obrigamos por cada valente, guerreiros e guerreiras do Senhor. Obrigado pelo servir, obrigado porque, Pai, é uma igreja que entende que maior é aquele que serve, maior é aquele, Pai, que está disposto a ajudar, a amar, e obrigado, Pai, por cada homem e mulher do Senhor que o Senhor tem levantado. Meu coração, Pai, como pastor, não tem como, Pai, não estar tão feliz, tão grato pela vida de cada um deles, e ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós como igreja te louvamos e os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? A Clô veio? A Clô está aí ou não? Não veio, né? Gente, a Clô é nossa cozinheira. Pensa uma comida, Jesus, Santo de Israel. Queria honrá-la, mas fica registrado meu abraço, minha admiração, meu carinho. Toda vez que eu vou falar com ela, ela fala assim: pastor, mesmo que se eu tiver algum compromisso, eu desmarco, porque é um prazer estar servindo nesse encontro. E, então, sabe, não tem como a gente não ser grato, né, a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, Ele tem sido. E hoje é uma noite muito especial, nós estamos aqui com muitas programações, e nós tivemos uma turma, e eu queria chamar o apóstolo Mauri e a apóstola Márcia, por favor, vem aqui em cima, por favor. Vem cá também, amor, por favor.
Queridos, nós tivemos uma equipe da nossa igreja que por 2 anos estiveram estudando, fazendo um curso, e é com muita alegria que hoje nós temos a honra de entregar o certificado, e nada mais digno, mais justo do que aproveitar os nossos apóstolos aqui para fazer essa entrega. Então eu queria, de maneira rápida, mas não honrosa, né? De uma maneira importante, eu queria louvar a Deus pela dedicação dessa equipe de homens e mulheres que concluíram esse curso teológico de mais de 2 anos, um curso extremamente completo, grande, com muitas horas, mas meu coração se alegra muito. Então você que fez, se prepara aí que eu quero te chamar e você vem aqui rapidinho, por favor, ok? Vou aproveitar que está aqui Ana Carolina Brito Trevisan. Ana Carolina Brito Trevisan. Luciana Cristina Martins. Luciana Cristina Martins Trevisan. Alexandre Casagrande é muito difícil esse nome teu, quem? Eunice Rodrigues de Oliveira. Jefferson Junqueira Mesquita. Vai lá, vai. Jefferson Junqueira Mesquita. Elaine Silva do Nascimento Junqueira. A Thaís, ela também formou e ela não pôde vir, ela não está muito bem de saúde, nos avisou, ok? Então fica registrado, Thaisinha, glória a Deus pela vida dela, pela vida do Jura. Cristiane de Souza Costa. Deixa eu contar, queridos, para vocês. Ela levou o certificado dela embora. Ela é da secretaria, levou embora. Agora fui entregar, cadê o certificado dela? Pois é, tampa aí, gente. Thaís, é o seu, a Cristiane está usando seu certificado, tá? Aleluia. Amém, queridos. Muito feliz, a equipe está toda aí. Vamos tirar uma foto todos juntos, por favor. Aleluia.
Eu ia fazer algo encontros, mas eu vou fazer daqui a pouco. Deixa eu continuar a minha programação aqui, queridos, porque hoje também é uma noite muito especial, porque nós vamos ungir novos líderes. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus. E como agrada o meu coração, como eu fico feliz, honrado pela equipe, por valentes, pessoas que Deus tem capacitado. E você que tem vindo, querido, nessa igreja, participar dos cultos, você sabe do que eu estou falando, como tem jorrado desse altar, uma água tão pura, um pão tão poderoso que nos sustenta, né? Um alimento sólido. E minha gratidão mesmo de ver, e a minha oração é que esses filhos e essas filhas voem muito mais alto, sejam muito maiores, melhores do que todos nós, do que meus pais, do que eu, e que eles possam alcançar lugares muito maiores e muito mais longe. Amém? Mas é com grande alegria que eu quero chamá-los, ou o senhor quer falar primeiro? Vamos chamar todo mundo? Então, queridos, nós vamos consagrar o Jefferson e Elaine, por favor, casal lindo. Queridos, serão os novos pastores da IAB. Aleluia. Nós vamos ungir agora algumas diaconisas. Eu já quero chamar todas elas para a gente ganhar tempo. A Sil, a Pati, cadê a Pati? A Leila, a Ju, quem que está faltando? A Jo, cadê a Jo? Queridos, eu sou muito criterioso, sabe, com tudo aquilo que eu faço, porque eu tenho um temor muito grande de Deus, porque a minha função... Pode sentar, por favor, queridos. Porque... na verdade, eu não estou aqui para agradar pessoas, porque eu sei que eu vou responder para Deus. Não são pessoas que um dia vão me julgar, mas um dia a Bíblia diz que eu vou estar diante do trono e Deus vai me pedir conta de tudo aquilo que eu fiz, principalmente como líder. Então, eu oro, sabe, por cada nome, e como eu tenho paz, porque são homens e mulheres de Deus que já estão, que já executam, que já o fazem, que já o exercem. O título nada mais é do que testificar algo que eles já são. O título nada mais é do que credenciar no reino espiritual com a unção de um óleo, com a unção apostólica, algo que eles já fazem e exercem nessa casa. Então eu tenho muita alegria e paz de estar fazendo isso diante da igreja, e eu sei que nós vamos colher muitos frutos, bênçãos, porque são homens e mulheres de Deus, amém? O apóstolo vai falar um pouquinho o que ele pediu, e nós estamos aqui. Eu pedi não. Amados, há 20 anos atrás, quando meu filho Murilo veio para cá, ele encontrou muita dificuldade do perfil do crente. Ele falou: pai, aqui em Nova Mutum, o crente é muito desvalorizado, tem muito preconceito. O rótulo que o povo aqui de Nova Mutum faz de crente, de evangélico, é que é ignorante, é que não joga bola, que não pode pôr short, que as mulheres não rapam a perna, que não pode pôr calça comprida, que é um povo infeliz, um povo ignorante. Pai, o perfil deles aqui é horrível. Agora, queridos, eu quero dar uma informação para vocês. Vocês são bonitos, vocês são prósperos, vocês são ricos, vocês são elegantes, vocês são chique.
Vocês são chique. Mudou tudo. Nova Mutum mudou. Agora é chique ser evangélico, porque evangélico é um povo bonito, tem um perfil bonito, inteligente, bem formado. Olha essa equipe, que coisa maravilhosa. Eu até falei para o Murilo, você só escolheu os bonitos? Por quê? Que negócio é esse? Que coisa linda. Parabéns. Os senhores foram credenciados ainda mais para servir. E eu tenho acompanhado todo o préstimo que vocês têm feito aqui nessa cidade, nessa igreja. Que Deus abençoe ricamente. E aos que receberam certificado, diploma, eu quero dizer do valor disso aí também. Eu sei que o poder sobrenatural de Deus é maravilhoso, mas o conhecimento, a teologia, este curso que eles fizeram, que é um curso sério, um curso de 2 anos, aprendendo a palavra, que ela é rica, ela não volta vazia, e é muito bom a gente ter aqui dentro pessoas que têm teologia e com aptidão futuramente para ser pastores. E eu quero desafiá-los também, aos senhores, a fazer o curso de teologia. Ele só enriquece, enobrece, só faz bem. Então eu queria agradecer toda a contribuição, todo o ajuntamento solene. Realmente o encontro que nós tivemos aqui, olha, foi maravilhoso. E quero preparar, viu, pastor Murilo? Tem que fazer 2 cultos, porque o pessoal de pé lá não cabe mais na igreja, e aí domingo que vem vai estar mais cheio ainda, e mais, e mais, e mais. Olha, vai ter batismo, no dia do batismo não vai caber gente aqui, então tem que fazer 2 cultos. Estenda a tua mão para cá, vamos orar junto, diga assim comigo: Senhor Deus, eu abençoo essas pessoas com alegria, com júbilo, com regozijo, e eu declaro que Tu és soberano sobre a vida deles. Eles estão credenciados por Ti e por essa igreja para executar as funções pelas quais foram determinados. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Queridos, eu queria chamar a nossa liderança, queria que vocês viessem um pouquinho para frente, todos aqueles que vão ser ungidos. E a nossa liderança, nós vamos estar todos aqui atrás deles, ok? São homens e mulheres que têm caminhado junto conosco em todo o tempo. Grandes decisões. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, e são conselheiros. Sentamos em mesas, conversamos, analisamos, oramos, decidimos. É uma equipe que Deus tem levantado para caminhar junto comigo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E esse time vai aumentando a cada dia, e quem sabe amanhã não é você que vai estar aqui recebendo o óleo. Amém? Ô Rafa, pera um pouquinho. Vem cá, pastor. Aleluia. Queridos, primeiro minha gratidão a Deus. Não vale chorar, Sil. Senão nós vamos tudo chorar. Mas minha gratidão a Deus e a cada um de vocês, sabe? Eu vejo... virar para lá, porque senão eu vou chorar. Eu vejo, sabe, essa equipe cedo, trabalhando, lavando banheiro. Às vezes a gente gosta de estar no altar, porque um altar é um lugar que aparece. O altar é um lugar que às vezes as pessoas aplaudem você, admiram você. Mas ninguém vê pessoas lavando banheiro. Ninguém vê essas pessoas lavando louça, juntando lixo. A hora que não tem ninguém aqui, elas estão. A hora que todo mundo foi embora, elas estão chegando. Só Deus olhando e falando assim: uau.
E não tem como eu não citar Davi, queridos, porque quando Davi escolheu uma pessoa, quando Deus escolheu um rei, Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, vai ungir um rei, eu tenho alguém preparado. Sabe, Samuel, ele foi na configuração nossa, com os nossos olhos, olhando aquilo que o homem vê, e ele olhou o mais belo, talvez ele olhou o que mais aparece, talvez ele olhou o mais bem vestido, talvez ele olhou o que fala melhor. E Deus falou: Samuel, não é nenhum desses. Você vê aquilo que o homem vê, você vê o exterior. Eu analiso outra coisa. As minhas funções, a minha credencial não se trata só disso. E Deus acha Davi escondido onde ninguém estava vendo. E eu fico feliz porque talvez vocês nunca vão ver essas pessoas aqui em cima. Quem sabe podem ver. Isso para mim não... Mas são pessoas que eu tenho acompanhado e que têm servido o reino com todo carinho, amor, serviço. E eu vejo Deus pegando aqueles que não aparecem, aqueles que não são, aqueles que estão escondidos, mas que estão com seu coração guardado e apaixonado por Jesus, e trazendo para uma posição. Então eu vejo Deus honrando a vida deles. Eu vejo Deus falando assim: tudo que vocês fizeram talvez ninguém vê, mas eu nunca esqueci de vocês, eu estou vendo. E essa noite para mim é uma celebração disso. Então a minha alegria, a minha gratidão como pastor, de poder participar desse tempo, de derramar o óleo e levantar novos líderes, homens e mulheres, diante de Deus. Amém? Amo vocês, muito obrigado por tudo. Ajoelha, vão para o óleo, eu quero derramar 1 litro. Queridos, nós temos uma cláusula no nosso estatuto, até pela seriedade, que somente diante da concordância do presbitério, da anuência de todo um presbitério e do apóstolo Mauri, que é o líder do nosso presbitério, ungir pastores. E então é uma noite muito especial, porque eles estão aqui, eles hoje são a autoridade sobre as nossas vidas, e então o apóstolo vai derramar esse óleo sobre a cabeça do Jefferson, da Elaine, como pastores, e depois dos diáconos, e nós vamos orar e vai ser uma festa em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, diante da Tua igreja de mãos estendidas, diante dos Teus anjos que estão aqui, diante do Teu Santo Espírito, diante do Teu credencial, Senhor, nós ungimos o Teu Filho como pastor da Igreja Apostólica Ministério Resgate. Abençoamos a vida dele e profetizamos, Senhor Deus, uma gestão profícua, de alegria, de excelência, de tal forma, Senhor Deus, que todos possam ver nele o Teu brilho. De igual forma, Senhor Deus, a esposa abençoada, Senhor, cheia da unção, credenciada por Ti, nós derramamos o óleo da unção e declaramos a Ti: Satanás, nem chegue perto desse casal, em nome de Jesus. Senhor, cubra-os com o Teu sangue, encha do Teu Santo Espírito, dê sabedoria dos céus, cubra-o, Senhor Deus, de tal forma que o Teu luzeiro esteja sobre eles, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Declaramos casal de pastores dessa igreja com alegria, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar também, Senhor, pela vida do Jeff, da Elaine, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder caminhar junto com eles, Senhor, de viver e celebrar, Pai,
as tuas promessas se cumprindo sobre a vida deles, Senhor. Pai, eles já são separados há muito tempo, eles sabem disso, o Senhor sabe disso, mas hoje, Pai, é uma testificação no céu, hoje é uma testificação com óleo, hoje, Pai, tem uma igreja que testemunha, Pai, que o Senhor é um Deus que fala, mas um Deus que cumpre, o Senhor é um Deus que promete, mas é um Deus que faz, é um Deus que não esquece das suas promessas. Pai, como pastor dessa igreja, Pai, eu também quero abençoar a vida deles e declarar, ó Pai, a minha admiração, a minha honra, a minha gratidão, Pai, por tê-los conosco, Pai. Muito obrigado pela vida deles, por tudo aquilo que eles são, pela unção que eles carregam, por tudo aquilo que eles têm feito no meio dessa juventude e por tudo aquilo que eles ainda farão, Pai. Abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um olho para mim. Deixa em cima. Queridos, põe a mão aqui na Sil. Vamos fazer um... Pai, nós te louvamos pela vida da Sil, pela sua casa, por tudo aquilo que ela tem sido, Deus. Eu creio que Pai, esse óleo só comprova, Pai, aquilo que o Senhor já prometeu à sua filha, aquilo que ela já tem sido. Pai, eu declaro que o óleo da unção, Pai, que quebra todo o jugo, Senhor, que cai sobre a vida da Sil, que marca, que sela um novo tempo, um novo ciclo, uma autoridade do céu, que o céu se abra, Pai, sobre ela, que as experiências que ela tenha sejam sobrenaturais, Pai, que o Senhor levante a tua filha, Pai, cada dia mais na autoridade e no poder do nome de Jesus, Pai. Pai, te louvo pela vida da Pati, Senhor, por tudo aquilo que ela tem sido. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cumpre. Obrigado pela fidelidade, Pai. Obrigado pela perseverança da tua filha, Senhor. Obrigado porque cada dia que ela entra, Pai, naquela salinha com as crianças, eu sei que há a autoridade do teu Espírito, a unção do Senhor está lá, Pai, junto com os nossos filhos. Pai, nós derramamos o óleo sobre a vida da Pati, Pai. Em nome de Jesus, que o óleo da unção também marque a vida da Pati para um novo tempo, para um novo recomeço, para um novo ciclo de experiências, de autoridade, de mover. Nós declaramos o fogo de Deus sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Dê sabedoria, Pai, traga entendimento e que ela possa viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pela vida da Leila, Senhor. Obrigado por essa guerreira que o Senhor tem colocado no nosso meio, Pai. Uma mulher que tem entrado nas brechas, uma mulher que tem se levantado como esteio, como atalaia, como luz. Uma serva que não mede esforços para servir, para ajudar. Pai, a minha oração é que com esse óleo, com essa marca, com esse selo, que o Senhor confirme tudo aquilo que ela já tem sido, Pai. Derramamos o óleo da tua unção, o óleo que quebra todo jugo, a unção do teu Espírito, Pai, sobre a vida da tua filha, que ela viva, Senhor, que ela viva aquilo que o Senhor tem para ela, aquilo que ela ainda não experimentou. O Senhor fala que o Senhor tem infinitamente mais, Pai, infinitamente mais. Então é isso que nós clamamos, o infinitamente mais sobre ela, que o Senhor abra o céu sobre a casa dela, sobre a vida dela, que ela tenha entendimento e viva tudo aquilo que o Senhor tem. Abençoamos ela em nome de Jesus. Amém.
Tamo junto. Yeshua HaMashiach, Deus nosso em quem confiamos, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus, nesse momento precioso. E eu quero, Pai, junto com cada irmão aqui presente, Deus, junto com essa liderança que o Senhor tem levantado, Pai, para que anjos e demônios reconheçam, para que o mundo espiritual saiba que aqui existe uma serva do Senhor, consagrada a Ti, que por muito tempo tem Te honrado e ajudado nesse ministério. Portanto, para que se cele esse momento, para que o mundo espiritual reconheça a autoridade que a Ju recebe, Deus, nós derramamos o óleo da unção sobre a cabeça dela. Em nome de Jesus, consagramos a Juliana como diaconisa desta igreja, Deus, e que o mundo espiritual, céus e terra, tomem por testemunhas que a Juliana pertence a Jesus Cristo de Nazaré e recebe a unção para a honra e glória do reino de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a Ju como diaconisa desta igreja. Amém. Pai, eu oro pela vida da Ju, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela tua filha. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse coração, nessa casa, nessa família. Pai, nós enxergamos o Senhor na vida dela, Pai. Nós enxergamos o Senhor em tudo aquilo que ela tem sido, em tudo aquilo que ela tem feito, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus lindo, é um Deus de promessa e um Deus que cumpre promessas. Pai, e da mesma forma, Pai, nós queremos derramar o óleo, Pai, da unção, o óleo que quebra o jugo, o óleo que capacita, o óleo que traz autoridade, o óleo que é um selo, que é uma marca, Pai. Derramamos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, a marca do Senhor, o selo do Senhor sobre a vida dela, da mesma forma, Pai, que ela também possa ser, Pai, renovada, Pai, diante do Teu Espírito. Eu declaro um novo tempo, uma autoridade nova, experiências novas, Pai, que aonde ela passar o Senhor esteja junto, que aonde ela for os Teus anjos estejam juntos, Pai, que o Senhor abra portas certas, que o Senhor feche as erradas, Senhor, e que por onde ela trilhar, a Tua unção, o Teu mover, a Tua luz esteja com ela, Pai. Ungimos a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todo mundo que foi ungido, vem cá para a gente fazer uma foto. Fica aqui na frente, deixa eu... Gente, cuidado para não escorregar, por favor. Gente, a liderança, fica aí atrás, vamos tirar uma foto só, por favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Obrigado, Deus abençoe vocês.
Queridos, obrigado pela tua paciência. É um culto realmente importante para nós, atípico, mas eu creio que escrito no céu para esse tempo, amém? Antes de eu passar a palavra para o pastor Léo, preciso fazer algo aqui. Quem fez o encontro, dá um glória a Deus. Quem que vai ter coragem de vir aqui do encontro que contar um testemunho? Você não vai falar do avião não. Aguenta aí, Gabi. Vem, Má. Eu sabia que era você, Má. Vem cá. Você tem cara de ser você. Você também, Renatão, vem cá. Um homem ou uma mulher para a gente não ter briga, tá bom? Ai, pastor. A paz, irmãos. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu queria primeiramente dizer que Deus prepara tudo. Não tenham medo, não fiquem ansiosos. Deus prepara tudo antes mesmo que a gente consiga imaginar, antes mesmo que a gente pense em receber. E eu venho de uma caminhada católica há muitos anos, fui batizada na igreja católica e estava afastada há um bom tempo. E há uns 2 meses atrás eu participei de um encontro na igreja católica, foram 3 dias, bastante intensos, mas eu senti que faltava algo. Eu senti que eu não estava sendo tocado o suficiente, eu comecei a achar até mesmo que o problema era comigo. E, por intermédio de algumas pessoas que eu conheço aqui dentro da Yamir, vim participar de um culto de jovens, e vim em 2 cultos de jovens. Fui bastante recebida, cheguei aqui sem conhecer ninguém, quietinha, e no primeiro dia já fui muito, muito, muito bem recebida. Eu tenho a agradecer a cada um que me recebeu muito bem aqui. E no meu primeiro culto de domingo, o pastor novamente, por intermédio de Deus, pediu se havia alguém que gostaria de aceitar Jesus, e sem que eu percebesse, minha mão já estava lá em cima. Quando eu vi, eu estava aqui na frente também. E o encontro era algo que eu gostaria muito de ter feito. Quero fazer, fiz minha inscrição 1 mês atrás, estava ali meu nome, todo mundo, você vai fazer, eu vou. E na semana, eu faço faculdade, de segunda a sábado, e eu não conseguiria vir, não conseguiria estar presente. E Deus é muito bom, Ele realmente prepara tudo. Sexta-feira, 16h, a Brenda, não sei onde ela está, mas a Brenda estuda comigo e me mandou uma mensagem. Amiga, a aula foi cancelada, você viu só? Eu falei, meu Deus, como assim? A aula foi cancelada porque o professor teria que ficar mais tarde no trabalho, no outro trabalho dele, olha só. Só que nesse momento eu travei. Fiquei presa, falei, mas e agora? Eu já tinha preparado para não ir? Não vou mais. Não estou preparada para receber o que Deus tem para me dar. E uma palavra muito sábia do noivo da Brenda foi que Deus não escolhe os preparados, Ele escolhe os disponíveis. Estejam disponíveis para Deus. E depois desse tapinha bastante carinhoso, a Elaine também me auxiliou com outra questão que estava me impedindo de vir. E vim, participei. E, novamente, Deus prepara tudo. Eu tinha muito medo de quando fosse a ministração sobre o batismo, porque eu sabia que eu queria me batizar, mas eu iria enfrentar, na minha cabeça eu achei que eu iria enfrentar uma batalha dentro de casa, com pais católicos, família católica. E, Érica, muito obrigada pela sua palavra. Sábado, depois da ministração do batismo, ela me abraçou e falou, fica tranquila, Deus já preparou tudo em casa. E realmente, eu cheguei em casa, fui falar com os meus pais, com muito medo, mas com paz também. E no momento que eu falei para minha mãe, eu entendo, caso a senhora não queira, mas domingo será o meu batismo, e eu gostaria muito que vocês participassem. Ela apenas me abraçou e falou, tudo bem, minha filha. Eu aceito a sua escolha, estou muito feliz por você estar buscando a Deus, e eu estarei presente no seu batismo. Então, o que eu tenho para dizer a cada um de vocês,
confiem no Senhor e descansem nele. As promessas deles são muito maiores do que a gente pode imaginar e do que a gente pode esperar. Eu saio desse final de semana do encontro com o coração limpo, novo, renovado e prontíssimo para caminhar junto com Jesus e com cada um aqui presente. Muito obrigada. Linda. Glória a Deus. Eita, tem cara de pastora, fala a verdade, Jesus. Olha aí, ó. Pode sentar, Mar. A paz, igreja. Esses 3 dias que eu passei aqui, eu falei para o pastor Murilo e eu não escondi não a minha gratidão. Eu vou falar amor, porque eu estou amando todos vocês. Eu não sei, eu falei para ele que eu não sei o que fazer para pagar, e ele falou simplesmente isso que você está fazendo já. Então, aceitar Jesus, estar na presença de Deus, 25 anos na Igreja Católica, e eu amo os católicos, só que eu olho para eles e sei que falta alguma coisa que eu encontrei nesses 3 dias de encontro. E eu vou agradecer a minha esposa, amada, maravilhosa, que ela plantou a semente em mim, que eu vou plantar nos meus amigos, nos meus colegas. Ela é uma serva, ela escuta. Ela não falou nada do encontro para mim. E isso ficou martelando na minha cabeça e que me trouxe até aqui. Então, muito obrigado. Eu tenho amor e gratidão por vocês. Tá? Queridos, a gente podia ficar até 10 horas da noite escutando. Foi incrível cada testemunho. E uau, eu queria ter mais tempo e oportunidade para passar para vocês tudo aquilo que nós vivemos, né? Quantos testemunhos lindos de cada encontrista, de tudo aquilo que eles viveram, experimentaram. Mas eu também quero que você saia daqui com uma palavra que eu tenho convicção que Deus preparou para nós nessa noite. Quero chamar o pastor Léo. Cadê o pastor Léo? Está na escada. Pastor Léo tem sido uma referência, queridos, de homem de Deus. Ele é o pastor, para quem não conhece, da nossa sede lá em Barretos. E Deus tem usado de maneira poderosa. Deus tem dado estratégias, missões, desafios, e eu sei que Ele vai ser bênção de Deus sobre nós. Amém? Você pode estender sua mão, vamos orar pela vida dele? Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de ter o Léo aqui essa noite conosco. Obrigado por tudo aquilo que ele carrega, pelo homem de Deus que ele tem sido, Pai, pelo exemplo. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é com Ele, e se o Senhor é com Ele, o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite. Então nós como igreja, Pai, queremos abençoar a vida dele, dizer que nossos corações, mentes estão abertos, que o Senhor possa usar o Teu Filho para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus. A gente chora, né? Meu Deus. Como é que você chama mesmo, irmão? Renato. O Renato só chorava aqui. A gente parece que ministrava com uma cebola. Orava com uma cebola perto dele. Só chorava. Ei, Renatão, é gostoso, né? Eu também choro mais ou menos. E deixa eu desmentir algo que foi falado aqui no altar. O altar, nós temos que ter temor pelo altar, sim ou não? Sim. Então tem que ter temor, tem que ter muita seriedade aqui. E o meu pai falou que o pastor Murilo só escolhe pessoa bonita para ser ungida, gente. Fique em pé, por gentileza. Ô, pastor, tá vendo, gente?
Quem é feio, não se preocupe, nós não temos esse preconceito. A gente unge os feios também. Glória a Deus. Tô brincando, gente. Eu amo demais esse homem, eu amo de Deus. E a gente tem uma liberdade. Como é que é o crente curiango? Urutau. Glória a Deus. Queridos, é uma honra, assim, é um privilégio muito grande. Eu amo essa igreja. Eu conheço essa igreja desde quando ela nasceu e assim, que orgulho ver vocês assim, desse tamanho, com essa saúde espiritual. Isso encanta o coração da gente. Eu já quase não tenho mais tempo para pregar para vocês, mas eu quero que você se conecte comigo, porque eu tenho convicção que Deus tem uma mensagem poderosa para trazer ao teu coração. Quem está aberto aí, fala amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero antes fazer uma oração. Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar essa igreja, as nossas vidas diante do teu altar, Pai. Deus, o Senhor sabe a seriedade e o tanto que eu respeito, o tanto que eu tenho temor por este lugar aqui, Pai, porque é desse altar que sai o alimento, é desse altar que sai o pão vivo, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, eu quero amarrar a minha carne nessa hora, Pai, e que de mim, que da minha boca saia um fluir do rio do Senhor, para cada vida que veio sedenta em escutar a Tua voz nessa igreja, em nome de Jesus, Deus. Pai, abra os corações, Pai, não adianta nada a semente ser plantada num solo rochoso, num solo entre os espinhos, não, Pai, prepara os nossos corações para receber a Tua semente em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Escuta, fica aberto, sabe, tira as barreiras. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui e não é por acaso. A Bíblia fala lá no Salmo 139, versículo 16, que antes de sermos formados no ventre materno, os olhos do Senhor já nos tinha visto e tinha escrito cada um dos nossos dias, cada um escrito e determinado quando ainda nenhum deles havia. Está aí, ó. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, que você precisaria escutar essa palavra. Então abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está disposto, fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isaías 43, versículo 1, por gentileza. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, repita comigo, fala assim, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Fala amém. Presta atenção, querido. A Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas. É uma para cada dia do ano. Agora, depois da palavra não temas, nós vemos uma sequência de fatos passíveis de serem acontecidos, que envolve a vida de cada um de nós. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios. Essas figuras de linguagem nos mostram adversidades. Quando a Bíblia fala a respeito de temporais, vendavais, fogo, rios transbordando, está falando de dificuldade, de provações. Quem entende, fala amém. E o profeta Isaías, ele fala o seguinte, não temas, porque Deus está com você. Porque quando passares pelas águas, quando passares pelas chamas, ela não te queimará. Deus está te guardando. Mas presta atenção. A palavra que a Bíblia usa não é se passares pelas águas. É quando. Ou seja, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza de que um dia
nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, por dores. Porque às vezes é pregado um evangelho muito Nutella, muito light. Sabe, seria fácil eu subir nesse altar aqui e dar uma palavra de ânimo para você, falar assim: nunca você vai passar por dores, nunca você vai passar por aflições, você não vai ter dias difíceis. Mas seria uma mentira, porque o evangelho que eu conheço, a Bíblia que eu estudo, que eu leio, ela fala justamente o oposto. Então, às vezes, muitos pregadores e muitas pessoas acreditam que a vida ao lado de Jesus é uma vida que vai trazer um mar de rosas, e não é verdade. E quando surgem os primeiros obstáculos, quando surgem as primeiras dores, as primeiras dificuldades, sabe o que acontece? A gente se frustra, a gente fica deprimido, e nós vemos uma geração de pessoas doentes, porque não sabem enfrentar dificuldades, não são resilientes, e diante dos primeiros obstáculos, murmuram, diante dos primeiros obstáculos, ficam deprimidos, ficam tristes, pessoas fracas, porque o caráter não foi forjado, não foi preparado. Presta atenção, escuta bem, o dia mau, ele vem para todo mundo. Todo mundo, você já passou por dias difíceis, eu tenho certeza. Você já passou por tribulações, eu tenho certeza disso. Cada um de nós já enfrentamos situações que não gostaríamos de enfrentar. Eu tenho certeza que você já passou por perrengues, por dificuldades, por dores, por apertos. Deixa eu fazer um teste. Quem já passou por dias difíceis, levanta a mão, só para a gente ver. Você está vendo? Jesus nunca te enganou. Jesus nunca te tapeou. Então, presta atenção, querido. O quando significa que é uma certeza que nós passaremos por dias difíceis. Mas não temas, Deus está conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, João 16:33, por favor. O que Jesus falou? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o... Eu fui procurar no original, no grego, o que significa essa palavra aflições, porque às vezes a tradução do grego para o português, talvez a gente não consegue entender a dimensão daquilo que Jesus estava querendo falar, porque quando a gente fala aflição, talvez tenha um sentido muito superficial, né? Tem mulher que tem aflição de sapo, tem aflição, aquele negócio gosmento, e sabe, então talvez a gente transfira essa tradução para isso que Jesus quis dizer, e na verdade não é isso. Eu fui no original, e o original, essa palavra escrita no grego é thlipsis, olha que bonitinho, e o significado dessa palavra, o significado amplo dessa palavra, thlipsis, significa ato de prensar, imprensar, opressão, aflição, tribulação, angústias, dilemas. Então você percebe que é muito mais profundo. Quando Jesus estava falando assim, no mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por dilemas, por pressões, por aflições, vocês vão passar por dias difíceis. Jesus estava falando isso para cada um de nós, e é a mesma palavra que está escrito em Atos 14:22, por favor. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas thlipsis, ou seja, de muitas tribulações, aflições, dores, angústias, os importa entrar no reino de Deus. Isso é importante. Através das nossas angústias,
das nossas dores, das nossas dificuldades, a maneira com que a gente lidar com tudo isso que nos acontece, isso nos abre um portal para entrarmos no reino dos céus. É a mesma palavra também que está escrito em Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tilipses, nas próprias tribulações, nas nossas próprias... Calma aí, Paulo estava falando que ele se gloria nas suas dificuldades, nas suas dores, nas suas tribulações. Sim, sabendo que essa tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deixa esses princípios entrarem no teu coração, porque depois eu quero fechar com uma mensagem importante a respeito de tudo isso. 2 Coríntios 4,16, por favor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz, repita comigo, fala assim, a minha tribulação produz. Agora só vocês, para ver se vocês decoraram. O que a minha tribulação produz? Produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós, e essa é uma palavra-chave que eu quero que entre no teu coração, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fala amém. Vamos entender o que a Bíblia está falando. Primeiro está falando que a tribulação, que os dias difíceis, que os dias de dores, que os dias de pressão, esses dias produzem em nós algo, um eterno peso de glória. Ou seja, a maneira pela qual nós passamos pelos dias difíceis, a maneira pela qual nós passamos pelas nossas dores, pelas nossas pressões, pelas nossas dificuldades, pode produzir ou não um eterno peso de glória em nós. Agora depende do que atentamos a nossa alma. Atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque essas coisas que a gente está vendo, elas são temporais, as que a gente não está vendo são eternas. Deixa eu tentar desenhar, deixa eu tentar traduzir para você. Você está vendo as tribulações, você está sentindo a dor, você está sentindo a dificuldade, você está vendo a doença, você está vendo o desespero de não conseguir dinheiro para pagar uma conta, você está vendo um filho doente, isso às vezes causa em você dores, mas a nossa alma não pode se apegar a isso, o teu coração não pode se apegar a essa leve e momentânea tribulação, o teu coração não pode se atentar nessas coisas que você está vendo, porque elas são temporais, elas são passageiras, mas quanto tempo você vai passar por essa terra, meu irmão? Talvez 20 anos, talvez 50 anos, talvez 5 dias. A vida aqui na terra, segundo a Bíblia, é como uma neblina que passa, é passageira. Você não consegue entender, porque a mente humana não consegue entender o que é a eternidade. O que é passar o resto da eternidade, um lugar onde não haverá morte. Acabamos de cantar, não vai ter morte, e não vai ter dor, e não vai ter choro. Meu Deus,
é o resto da eternidade. Então, às vezes, os nossos olhos têm uma visão tão medíocre, tão pequena, que nós ficamos atentando para essas coisas que estão afligindo a nossa alma. E nós nos perdemos nas nossas dores, nós nos perdemos nas tribulações, ficamos cativos às dores da nossa alma. E a Bíblia fala, escuta, essa tribulação ela pode produzir para você um eterno peso de glória. Mas para que isso aconteça, você não pode se atentar a essas coisas que você está vendo. Você tem que se atentar nas coisas que você não está vendo, em coisas que são eternas. Posso ouvir um amém? Quem está comigo diz um glória. Sinto Jesus aqui, hein? Não é assim que Saulo? Eita. Vamos para a Bíblia. Está no texto. Vai que pega a unção dele. Amém? Glória a Deus. Presta atenção. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. No que eu estou me atentando? Os meus olhos estão colocados em quê? Eu queria que vocês abrissem no Salmo 84, por favor, versículo 4. Acompanhe esse salmo comigo. Acompanha. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O que significa a palavra perpetuamente? Vamos ver, fala um aí, grita aí. Para sempre. Bem-aventurado aqueles que habitam na tua casa e que te louvam perpetuamente, que te louvam sempre, que te louvam toda hora. Porque às vezes a gente só tem o hábito de adorar a Deus, de louvar a Deus quando tudo vai bem. Aí é fácil. Mas e no momento da dor? E no momento da dificuldade? Será que você tem louvado a Deus? Porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Sim. Quem ama a Deus aí dá um glória. Então você está falando que todas as coisas cooperam para o teu bem. Agora, muitas vezes, dores, dificuldades, tribulações, cooperam para o nosso bem, mesmo que você não entenda. E você não precisa entender, você precisa crer. Olha o que o Salmo 84 fala. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, presta atenção nisso, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Eu vou esmiuçar isso aqui, eu preciso parar. Bem-aventurado o homem em cujo o coração se encontram caminhos aplanados. A Bíblia não está falando que a vida do homem tem caminhos aplanados. A Bíblia não está falando que a família dessa pessoa tem caminhos aplanados. Que a profissão, que a vida financeira, que a saúde tem caminhos aplanados. Não, é que o coração dele tem caminhos aplanados. Existe uma diferença muito grande. Presta atenção, vamos continuar. O qual, passando pelo vale árido, faz dele o quê? Tem uma outra tradução que fala, que passando pelo deserto, faz dele um manancial. Meu Deus, bem-aventurado o homem, que mesmo no deserto, faz do deserto um manancial. O coração dele, mesmo que esteja uma estrada tudo esburacada, estrada tudo tortuosa, a vida complicada, dificuldade, problema para tudo quanto é lado, mas no coração dele, o caminho está aplanado.
Bem-aventurado o homem que, mesmo no deserto, sequidão, dificuldades, problemas, angústias, mesmo o cara passando no vale árido, ele faz daquele vale árido um manancial. Presta atenção. Paz não está relacionado às circunstâncias ao teu redor. Paz é um estado de espírito. Você decide olhar para as estrelas ou olhar para a lama. Meu pai falou isso hoje na hora do almoço. Quem decide é você. O teu coração que decide aquilo que você quer focar, querido. Presta atenção. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha para mim. Olha para mim. Os caminhos aplainados, eles são construídos no coração. O manancial, ele é construído no coração. É um estado de espírito, você tem que entender isso. Talvez o Espírito Santo te trouxe hoje aqui, só para você entender que as dificuldades que te rodeiam, os problemas que te rodeiam, as dores que cercam a tua alma, elas têm que cessar hoje, em nome de Jesus. Você tem que mudar o teu estado de espírito, porque as dores, as dificuldades são uma certeza. O dia mau é uma certeza. Quando passares pelo fogo, é uma certeza. Quando passares pelas águas, é uma certeza. O dia mau vem para todo mundo, queridos. Jesus falou: no mundo vocês vão passar pelos discípulos. No mundo vocês vão passar por pressões, por dores, por dificuldades. Só que cada um de nós escolhe como vamos passar por essas dificuldades. Você pode passar por essas dificuldades sendo vítima, ficando deprimido, ficando com pena de você mesmo. E pensa uma natureza humana terrível. Gente, eu não tenho muita paciência com pessoa que é vitimista, sabe? Ai, meu Deus. E parece que faz parte da natureza humana, né? O cara fala assim: rapaz, eu dei um chute aqui na minha canela, fez um roxo na canela. Aí o outro não quer sair por baixo. Ele fala assim: e eu, que chutei a quina da cama, o meu dedinho dobrou para trás? E aí o outro escuta a conversa, quer falar uma tragédia pior. E eu fui falar e dobrei meu joelho, rompi o ligamento. E o outro quer contar uma desgraça pior. Qual que é o objetivo da gente ser vitimista? Raciocina comigo. Qual que é o objetivo? É para as pessoas ficarem com dó da gente. Nossa, coitadinho, você viu? Como é que ele sofre? Para com isso, meu irmão. Que coisa feia que é se fazer de vítima. Levanta a tua cabeça, você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Sabe? Passa pela prova. Se Deus permitiu que você passasse pela prova, presta atenção, tem um versículo na Bíblia que fala que Deus não permite que passemos por provações além das nossas forças. Muito pelo contrário, junto com a provação, Ele te dá forças para poder superá-la. Então, se você está passando pelo vale árido, se você está passando por provas, por dificuldades, entenda que Deus permitiu, porque todas as coisas... Talvez você não entenda agora, mas um dia você vai entender. Presta atenção. Atos 16, 22. Acompanha comigo. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os
pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha para mim, queridos. Olha para mim. Igual diz o pastor Sal. Prendeu eles no calabouço. Cárcere interior é o calabouço, onde tinha o esgoto da prisão. E colocaram as mãos e os pés amarrados no tronco. Estamos falando de Paulo e de Silas, que foram presos, foram açoitados, levaram muitos açoites, estavam com as costas rasgadas, porque estavam pregando o evangelho. Tá? E aí os pretores fizeram isso, bateram, deram muitos açoites, prenderam ele no calabouço, com os pés e com as mãos amarradas, com as costas tudo rasgado. Passa, por favor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, meu irmão. Se Paulo e Silas fossem igual a maioria de nós, sabe o que eles estariam fazendo na prisão? Eu estava pregando o evangelho. Por que, Deus, que o Senhor está permitindo isso comigo? Por quê? Olha aqui, eu estou preso, estou com as costas tudo cortada, apanhei igual porco na horta. E reclamava, e murmurava. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. A situação ao redor, o cenário, é um cenário totalmente propício para fazer-se de vítima, para murmurar, para reclamar. Mas presta atenção, o coração deles estavam aplainados. O coração deles estavam louvando a Deus perpetuamente, como nós vimos no Salmo. O coração deles, mesmo diante do deserto, fizeram daquele momento um manancial. É isso. Vida de crente é assim, querido. É passando pela prova, dando. É isso. Foi isso que eles fizeram. Mesmo diante de um cenário tão terrível, com as costas cortadas, preso, gente, fica na mesma posição. Você fica na cadeira confortável. Essa cadeira aí é confortável, almofadada, com encosto gostoso. Mas fica 1 hora sentada nela, 2 horas sentada nessa cadeira aí. O bumbum já começa a ficar quadrado, você já começa a mudar de lugar. Agora você imagina você ficar com as mãos e com os pés presos num tronco. Não sei por quanto tempo, com as costas cortadas. Mas o coração deles tinha um caminho aplainado. Fizeram do deserto um manancial. E quando Deus olha isso, Deus fala assim: eu não posso ficar quieto. Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que sacudir, eu tenho que fazer um terremoto, eu tenho que quebrar essas cadeias, eu tenho que mudar esse cenário. Então o cenário do caos é transformado mediante o louvor, mediante a adoração, mediante o eterno peso de glória que você pode fazer com que a sua tribulação se transforme. Só que você não pode se atentar para aquilo que você está vendo. Você não pode se atentar para o tronco. Você não pode se atentar para o calabouço. Você não pode se atentar pelas dores nas tuas costas. Os teus olhos têm que estar fixos em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Atentando nós para as coisas que não se veem, porque as que não se veem, elas são eternas. Eu quero te desafiar, querido, a mudar a tua postura diante das dores, mudar a tua postura diante das dificuldades, diante dos problemas. Porque quando Deus vê um coração quebrantado, contrito, quando Deus vê você adorar,
mesmo diante das dificuldades, Ele se levanta do trono e faz um terremoto acontecer na tua vida. Ele quebra todas as cadeias e Ele muda o cenário. É isso que aconteceu com Paulo e com Silas. Quantos acreditam? Digam amém. Estou partindo por finalmente. Mais umas 2h30 eu termino. Fica tranquilo. Brincadeira, brincadeira, gente. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Meu Deus. Olha o que esse trecho da palavra de Deus, esses versículos falam. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em... Meu Deus, fala misericórdia. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Olha para mim. Olha o que a Bíblia está falando. Os nossos olhos são determinantes. E quando está falando assim, se os seus olhos forem bons, não está falando se você não tem miopia, estigmatismo, se você... Não é isso. Não é se você tem os olhos azuis, bonitos. Não, não é isso. Está falando se os seus olhos são bons, é a maneira pela qual você enxerga as coisas. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se você enxerga uma situação com bons olhos, se você vê o lado positivo, todo o teu corpo será luminoso. Mas se você olha e você só vê desgraça, você só vê a parte ruim, você só vê o lado mal, você só reclama, você só murmura, todo o teu corpo está em trevas, meu irmão. Então a maneira pela qual você enxerga a situação ao teu redor, define se você está resplandecendo a glória de Deus, ou se você está em trevas. Quem entendeu diz glória a Deus. É simples, está escrito, é fácil de entender. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande em termos os olhos bons. Quando tudo vai bem, é uma maravilha. Mas diante da tribulação, diante da dificuldade, nós temos muitos problemas em enxergar o lado positivo das coisas. Presta atenção. O que os teus olhos estão enxergando? O tamanho do gigante? Ou o tamanho da testa do gigante? Porque Davi olhou para Golias, Davi olhou e falou assim, uma testa desse tamanho eu não erro de jeito nenhum. Existe o lado positivo e o lado negativo de tudo. Talvez se fôssemos nós ia falar assim, rapaz, olha lá, 3 metros de altura, forte, musculoso, com armadura, com capa, com um escudeiro, com lança. Olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho da minha dificuldade. Davi olhou para ele e falou assim, eu ia pedir para alguém ficar em pé para ver o tamanho da testa, mas não vou pedir não. Davi viu o tamanho da testa, meu irmão. Não erra aquela testa daquele tamanho de jeito nenhum. Talvez Davi pudesse murmurar, reclamar quando apareceu um urso, quando apareceu um leão. Mas você não vê na Bíblia Davi murmurando por ter enfrentado um urso, por ter enfrentado um leão. Muito pelo contrário, ele chegou para Saul e falou assim, Saul, quando apareceu um urso para roubar a ovelha do meu pai, eu fui lá e matei. Quando apareceu um leão, eu fui lá e matei. Você acha que enfrentar um leão é fácil? Não tinha espingarda não. Foi na pedrada, na paulada. Matou um leão. Com certeza ele deve ter ficado com cicatrizes, unhadas, dentadas, não sei. Mas foi um dia mau, foi um dia difícil. Mas isso forjou Davi, preparou ele, tornou ele forte em fé. Ele tinha convicção de que Deus poderia livrar ele de Golias. Mas foi necessário ele enfrentar primeiro leões e ursos.
Então não reclame dos leões e dos ursos que apareçam na tua vida, porque isso aí está te forjando, está preparando o teu caráter para enfrentar batalhas lá na frente que você nem faz ideia que você vai enfrentar. Está fortalecendo a tua fé, está te deixando mais forte, mais firmado na rocha. Passe pela prova, passe pelos momentos difíceis, adorando, dando glórias a Deus. Posso ouvir um amém? Vou te dar 2 exemplos. Jesus não tem problemas com tempestades. Jesus nunca teve problemas com vendavais. Vou te contar 2 casos que você já conhece. Primeiro deles, quando Jesus anda sobre o mar. A Bíblia fala que ele estava orando. Passou até a 4ª vigília da noite orando. E aí ele foi encontrar com os discípulos que estavam no barco. E Jesus foi caminhando sobre as águas. Quem já ouviu essa parábola, essa passagem, fala amém. Foi andando sobre as águas, os discípulos assustaram, falaram assim: é fantasma. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, não sou fantasma, sou eu. Pedro falou o que para ele? Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. O que Jesus falou para ele? Vem. E Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. E começou a ir na direção de Jesus. E aí a Bíblia fala que ele olhou para o lado e reparou na força das ondas, reparou nos ventos, e começou a ter medo, e começou a afundar. E aí ele gritou: mestre, socorre-me. E aí Jesus prontamente estendeu a mão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Voltou para o barco, e quando entraram no barco, a Bíblia fala que o vento cessou. Poxa, sacanagem, né? Porque não tinha parado o vento antes. Agora eu fico imaginando, gente, a distância que Jesus percorreu andando sobre o mar foi cerca de 5 quilômetros. Você sabe o que é 5 quilômetros? Ele andou 5 quilômetros sob as águas, cheio de vento, cheio de onda. Por que ele não fez o vento ficar mudinho antes? Por que Jesus não acalmou a tempestade antes? Ele ia caminhar muito mais tranquilo. Pedro não ia assustar. Jesus não tem problema com vendavais. Repita comigo, fala assim: Jesus não tem problema com tempestades. Uma segunda passagem de Jesus, ele falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado do lago de Genezaré. E aí ele entrou no barco e os discípulos começaram a remar em direção ao outro lado do mar. Tem mais ou menos 10 quilômetros de distância. E no meio do caminho começou uma grande tempestade. E as ondas entravam dentro e batia, e aquele vento. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo no travesseiro, na popa do barco, dormindo. E aquele vendaval e onda batendo para todo lado, e Jesus dormindo. E aí de repente os discípulos acordam Jesus: Jesus, nós estamos morrendo, está entrando água aqui no barco, olha o vendaval. Jesus levanta, imagina, dá aquela espreguiçada, ordenou ao vento que se acalmasse. O vento acalmou. E aí ele falou: homens de pequena fé, por que duvidastes? Jesus, ele não tem problema com tempestades. Quem tem problema somos nós. Entenda, queridos, Jesus, ele acalmou a tempestade por causa dos discípulos e não por causa dele. Jesus, ele passou por muitos momentos difíceis. E ele tinha todo o poder, ele poderia ter descido daquela cruz, mas ele preferiu ficar lá naquela cruz, por amor a mim e a você, amém? Então, eu quero que você entenda, e agora eu estou indo para o finalmente, vou finalizar, que nós temos uma oportunidade única na eternidade. Nós temos uma oportunidade única em toda a eternidade. E eu vou te falar qual é essa. Quem quer saber, fala pastor. Apocalipse 21:3.
Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda, e a morte já não haverá, nem, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, falo vencedor, herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será. Glória a Deus. Glória a Deus. Escuta, segura aí. Nós estamos passando por um momento na terra que neste momento, durante essa vida, durante esses 80 anos, 100 anos, 30 anos que você vai viver aqui na terra, durante esse período aqui na terra, você tem e você passa por dores, por dificuldades, por pressões, por aflições. É uma garantia. Todos nós levantamos a mão, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por dores. Agora vai chegar um momento que a dor não vai existir mais. Vai chegar um momento que você não terá mais pranto, você não terá mais luto, você não terá mais morte, você não terá mais sofrimento, você não terá mais dores. Então, qual é a única oportunidade que eu estou falando? De adorar a Deus, mesmo diante da dor. É o único momento. E a Bíblia fala: ao vencedor, vence a dor. É o único momento que você pode vencer a dor. Diante da dor, presta atenção, você tem duas opções: ou você pode ser um murmurador, ou você pode ser um adorador. Você pode adorar diante da dor, ou você pode murmurar diante da dor. A maneira pela qual você enfrenta os dias difíceis falam muito a respeito do quanto você confia em Deus, o quanto você acredita em Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Presta atenção, meu amado. Não tem nada que move mais o coração de Deus do que uma pessoa que, mesmo com o coração ferido, mesmo passando por dias difíceis, levanta mãos santas e adora, e adora, e adora. Esses são os vencedores. Pessoas que vencem as dores. Adoração é ação diante da dor. Seja um adorador, querido. Adore. Adore nos momentos difíceis, nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldades. Adore. Faça o teu coração caminhos aplainados. Faça do deserto um manancial. Mova o coração de Deus através da tua adoração, mesmo diante de um cenário caótico, porque vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dias difíceis. Rogo-vos, pois, irmãos, põe aí Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Você quer apresentar um culto racional, santo, agradável a Deus? Ofereça um sacrifício vivo. Ofereça. Deus, está difícil. A situação está complicada. Eu estou aqui, preso. Estou aqui no calabouço. Eu estou aqui com as costas cortadas. Está difícil, está doendo. Mas, eu conheço o Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado do aprisco, ainda que tudo vá mal, eu confio no Deus da minha salvação. Eu exulto na rocha de Israel. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Queridos, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, os demônios nos submetem. Jesus falou assim: mas vocês estão felizes por causa disso? Vocês precisam ficar felizes, é porque o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Cara, você vai passar o resto da eternidade ao lado de Deus. Você vai passar o resto da eternidade. Sabe, não é 1000 anos. Os primeiros 1000 anos eu quero ficar só abraçado com Jesus. Os 6 é do 2000 para frente, porque os primeiros 1000 é meu. Vou ficar só abraçado com Ele os primeiros 1000 anos. Aí você vai passar o resto da eternidade ao lado de Deus. E a gente preocupado se a gente trincou a tela do iPhone. E é motivo para a gente ficar murmurando. É motivo para a gente ficar reclamando se você bateu a canela na quina da parede. E você amaldiçoa e não sei o que lá. E, sabe, coisas tão fúteis, coisas tão pequenas tiram a nossa paz. Seja uma pessoa madura espiritualmente, porque essa nossa leve e momentânea tribulação, ela pode produzir para nós um eterno peso de glória. Mas atente para aquilo que não se vê, atente para as coisas eternas. Cara, seja um sacrifício vivo. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Levante mãos santas e adore a Ele por aquilo que Ele é. Pare de olhar para o seu próprio umbigo, sabe? Pare de olhar pela sua própria, um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. Escute, isso não significa que Deus não vai te abençoar. Não significa que Deus não pode colocar a mão sobre a tua vida e derramar bênçãos sem medidas. Eu creio que Deus é um Deus galardoador, presenteador. Eu creio que Deus quer que você viva e viva em abundância. Eu creio nisso. Não estou pregando um evangelho de desgraça, não. Eu creio que Deus, Ele vai nos dar muito mais do que merecemos. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem muita coisa boa chegando. Deus fala para a gente assim: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele quer te dar um fim glorioso. Ele é Pai, Ele quer ver você feliz. Então não estou pregando o caos não, mas eu quero que você esteja preparado, porque o dia mal vem. E quando ele chegar, você vai passar por esse dia com o coração aplainado. Você vai passar por esse dia fazendo do deserto um manancial. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: cara, como é que pode? Mesmo diante de um cenário tão caótico, ele está em paz. Mesmo diante de um cenário tão triste, tão doloroso, ele ergue as mãos e adora a Deus. O que está acontecendo? Eu quero o Deus dele. Eu quero viver essa paz que essa pessoa está vivendo. Você tem que ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez na tua vida. Seja um adorador, um vencedor. Seja vencedor, porque ao vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas vai ser ao vencedor. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé, por favor. Deixa eu terminar, senão o Murilo nunca mais deixa eu pregar nessa igreja.
Só teve um amém, gente. Adivinha de quem foi? Fofão, vê se tem aquela música do Gabriel Guedes, Assim que luto minhas guerras. Feche seus olhos, querido. E começa a pensar tudo que você tem vivido nesses dias. E talvez você chegou nessa igreja quebrado. Talvez você chegou nessa igreja quebrado, igual arroz de terceira. Cheio de dores, de problemas, de dificuldades. E talvez o Espírito Santo te trouxe aqui para falar: escuta, eu quero que você aplane o teu coração. Transforme essa dor em adoração. Erga tuas mãos e independente da situação que você está vivendo, me adore. Porque se você me adorar, as cadeias serão quebradas. Se você me adorar assim como eu fiz com Paulo e com Silas, eu vou levantar um terremoto e nós vamos destruir todas as cadeias e todos os grilhões que têm acorrentado a tua alma em nome de Jesus. Mas você precisa decidir passar por esse momento de dor, de dificuldade, aplanando as tuas veredas em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, 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 Te adorando, Deus. Lutamos te adorando, Pai. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Estou cercado e sou guardado por ti. E parece que estou cercado e sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Comece a adorar a Deus. Fala: Deus, é assim que eu vou lutar as minhas guerras daqui para frente, Pai. De mãos erguidas, adorando, glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós não queremos mais murmurar, nós não queremos reclamar, Deus. Muito pelo contrário, Pai. Que a adoração seja a linguagem do nosso coração, Deus. Oh! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Erga tua mão para o céu, por favor. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, a tua semente foi lançada em cada coração hoje, Deus. Eu sei, Pai, que muitas vidas entraram aqui com o coração apertado. Eu sei que muitas pessoas, Deus, têm enfrentado gigantes, Deus. Têm enfrentado dores, dificuldades, tribulações.
Eu sei, Pai, porque a Tua palavra nos garante isso. E Pai, como é difícil passarmos por esses momentos dolorosos. Quantas traições, quantas rejeições. Pessoas que realmente nos apunhalam pelas costas, Deus. A dor da traição é muito difícil, Pai. A dor da rejeição, da ingratidão, Pai, realmente é algo difícil. Mas em nome de Jesus, Deus, nós pedimos que o Senhor dê forças para cada um dos meus irmãos que está hoje aqui, para passar por esses momentos difíceis, dando glória a Deus, exaltando e glorificando o Teu santo nome, apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar das dificuldades, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que os nossos corações sejam aplainados agora. Tira toda dor, Deus. Tira toda raiz de amargura agora, em nome de Jesus. Toda dificuldade de perdoar, toda dificuldade de liberar perdão, Deus, arranca do coração agora, em nome de Jesus. Eu quero ministrar a paz, Deus. Eu quero ministrar a alegria. Eu quero ministrar o amor, em nome de Jesus, Deus. Desprende agora uma unção de glória, de louvor, de quebrantamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas eu sou guardado por Ti. Não temas, eu sou o teu Deus. Mesmo quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus é contigo, querido. Lute as suas guerras, adorando e glorificando o nome do Senhor. Oh, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Erga tua mão pro céu e fala isso. Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por Deus. Fala pra Deus. Parece que estou cercado, eu sou guardado. Eu sou guardado por Ti, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. E assim que eu luto, assim que eu luto minhas guerras, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, aleluia. Escute, Tiago 1:2 fala o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa alma, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que, ou seja, existe um propósito, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Deus está nos preparando, querido. Então, não fica triste por passar por provações, não. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É Deus que está te preparando, é Deus que está te aperfeiçoando, é Deus que está te forjando. O ouro, ele é forjado no fogo, sabe? O diamante, ele precisa ser lapidado para que ele tenha valor. E você é um diamante nas mãos do Senhor. Então não reclama não. Seja um vencedor. Seja um vencedor. Seja um adorador. Amém? Adore, adore. E que a linguagem do teu coração seja a adoração, independente das circunstâncias.
independente daquilo que os teus olhos estejam vendo. Adore. Isso move o coração de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você receba essa palavra poderosa no seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não mal nenhum, porque parece que eu estou cercado, mas na verdade eu estou. Uau! Amém. Você viva essa verdade em nome de Jesus no seu coração. Que isso seja força para você caminhar em todos os dias. Pode ficar de pé que nós já vamos encerrar. Só preciso dar um recado que eu queria muito que você soubesse e não faltasse. Domingo que vem nós vamos fazer batismo, querido. Você que está em cima do muro, cai para o lado de cá. Você que está em cima do muro, deixa Deus te pegar essa semana. E vão para a água junto, porque Deus quer fazer algo lindo nesses dias. E eu sei que Deus conta comigo e com você. Queridos, nós vamos fazer um grupo. Então eu preciso que as pessoas que ainda não deram o nome, ok? E que querem batizar. Se você tiver em dúvida, queridos, você dá o teu nome e nós vamos durante a semana tirar todas as dúvidas, entendeu? Então não se preocupe, você não é obrigado a fazer nada, óbvio. Mas você que quer, dê o seu nome ali na secretaria, porque domingo que vem vai ser uma festa. Eu amo o culto de batismo, nós vamos estar aqui com a igreja cheia, vai ser uma grande festa em nome de Jesus, amém? Todos que nos visitam, Deus abençoe muito você, seu coração, que você seja realmente abençoado, que diante das lutas, saiba que tem um Deus que te ama, que está junto com você, e que parece, mas você está sendo guardado por Jesus, amém? Muito obrigado, pastor Léo, apóstolos e toda a equipe que tem ministrado e estado junto conosco. Programação normal durante a semana, temos GPS, culto quarta, quinta e toda aquilo que Deus tem preparado para nós. Você está convidado a participar e a crescer junto conosco. Abaixe a sua cabeça, por favor. Amados, me escutem, por favor. Murilo me deu o microfone e eu assumo a responsabilidade daquilo que eu quero fazer. Murilo falou em batismo, e a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. São duas coisas importantes. Só o batismo não serve, só crer não serve. E nós estamos num ajuntamento solene cheio de gente. Tem gente até lá na calçada, tem gente de pé. Que culto maravilhoso. Mas eu não gostaria de encerrar sem dar a oportunidade para você que nunca entregou sua vida a Jesus, que você viesse aqui na frente. Então eu estou fazendo um apelo, eu acho importante isso, te dá a oportunidade. Se tiver uma pessoa que vem aqui entregar sua vida a Jesus, é muito bom. Aí eu já tenho um, mas tem mais. Cria coragem, vem. Isso é definitivo, isso é bom, isso é importante. Quem mais? Quem mais? Pode vir. Venha, deixa Deus tomar conta. Isso é maravilhoso. É a decisão mais sábia que você possa ter feito na tua vida. Mas tem mais gente, não tenha medo, não tenha vergonha, vem aqui, nós vamos orar. O Murilo vai orar por você, você vai entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor, e olha, e as coisas, o resto Deus faz. Se você tem compromisso com Deus, Deus faz compromisso com você. Então venha, não tenha medo, tem mais gente aí, teu coração está batendo forte, vem aqui. E se você não consegue sair da cadeira do teu lugar, vem arrastado mesmo, vem de gatinho, qualquer jeito, vem para Deus. Tem mais gente, tem mais. Eu depressa, senão o Murilo toma um microfone meu. Vem logo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, isso é bom demais. Aleluia, mais um ali. Opa! Pode aplaudir, o Senhor é bom.
Tem mais, tem mais. Venha. Glória a Deus. Venha. É o Espírito Santo que te convence. A alegria no céu, é festa nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha que alegria dessas pessoas que te amam. Tem mais gente, vem. Aleluia, parabéns, uma decisão sábia. Aleluia. Leonardo, vem cá, por favor. Este povo é teu, você que convenceu, você que pregou. Você vai conduzi-los ao reino do Senhor. Isso é privilégio e honra. Enquanto ele ora, tem mais gente. Venha, é importante, é festa. Aleluia. Isso é festa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca Romanos 10, 9, por favor. Não, é 9, 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha para mim, vocês que estão aqui na frente. É importante confessar com a boca, porque a gente vai falar para anjos e para demônios que a partir de hoje a vida de vocês pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Escuta, segura. Se você que está aí, se você nunca confessou com a tua boca, você precisa fazer isso, porque é um critério que Deus estabeleceu para que sejamos salvos. Então, se você nunca confessou, vem aqui para frente rapidinho, para que a gente ore confessando. Você só vai falar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se você nunca fez isso, vem rapidinho. Vocês que estão aqui na frente entenderam, amém? Então nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer e vocês vão repetir essa oração comigo, amém? Baixa um pouquinho. Feche seus olhos. Mas precisa ser de coração. Não adianta você falar da boca para fora. Precisa ser de coração. Repita comigo, fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, governe a minha vida. Tu és o meu Senhor. E eu renuncio, rejeito e renego toda ligação com o reino das trevas. Porque a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Anote o meu nome no livro da vida, porque eu vou passar o resto da eternidade ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vem e toma o teu lugar aqui.
já que nós não vamos embora mesmo, preciso compartilhar algo com vocês, que eu acabei de falar ali com o pastor Léo, e eu estava me segurando para não falar, ia chegar em casa e comentar com a família, mas é importante que você saiba, para você tomar posse do que aconteceu nessa noite. Eu compartilhei só com a equipe de louvor ali atrás. Na hora que nós estávamos louvando, que nós começamos a cantar aquela parte, morte e choro, nunca mais, sabe aquela parte? Na hora que nós estávamos declarando isso, nós estávamos de olho fechado, a equipe cantando bem nessa parte. Eu comecei a sentir como uma presença mais densa do Senhor sobre a igreja. E eu comecei a sentir que tinha uma unção de cura passando pela vida das pessoas. E aquilo nós fomos continuando no louvor, continuando adorando. E quando chegou no final, eu não sei se vocês lembram, eu comecei a falar, tem uma unção de cura, tem uma unção de cura aqui. E aí o Arson chegou bem no finalzinho, ele falou, levantem as mãos, levantem as mãos. E na hora que vocês levantaram as mãos, eu tive uma visão, eu comecei a ver como, sabe aqueles lenços da dança, quando as meninas da dança dançam? Como se fosse um lenço daquele da dança, aquele bem, bem grande, passando no meio da igreja, em cima das mãos de vocês. Uma presença gloriosa do Senhor. E aí na hora que nós chegamos ali atrás, eu falei, gente, estava tão gostoso, é que eu sabia que tinha muita coisa para acontecer no culto, mas a gente queria ficar aqui, adorando, porque a partir daquele momento, foi naquele momento, eu falei, do morte e choro nunca mais. E aí o pastor Léo começou a pregar, foi pregando, falando da dor, falando de vencer a dor e tudo mais, e de repente ele leu o versículo de Apocalipse, que não haveria mais morte, que não haveria dor, que não haveria pranto. Então, se você sentiu algo nesse momento, você sentiu que era o Espírito Santo falando com você, se tinha alguma coisa, eu não sei se é na parte emocional, na parte física, eu não sei em que área que é, mas toma posse, porque realmente havia uma presença gloriosa do Senhor em todo o tempo nesse culto, amém? Amém? Ei, vontade de emendar numa vigília poderosa. Esquecer que amanhã é segunda-feira, Jesus. Aleluia. Queridos, Deus é bom. Repita assim, fala, Deus é bom. E presta atenção, e Ele te ama muito. Entenda isso. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus te ama muito. É um tempo diferente que Deus está chacoalhando, querido. Está chacoalhando a sua igreja. E preciso te falar, você faz parte desse povo. Amém? Amém? Pai, muito obrigado, Deus, porque nós cremos que houve cura, houve salvação, houve libertação. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido feito. Obrigado pelos encontristas. Obrigado por uma chama que, Pai, eu sei que queima nos corações. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Pai, aqueles que nos visitam, Pai, não deixe eles sair daqui da mesma forma, mas que, Pai, a Tua presença invada os corações, as casas, as famílias. Pai, aqueles que estão conectados conosco, aonde essa palavra chegar, que a Tua presença vá junto, que o Senhor seja a resposta, que o Senhor seja a porta aberta, Pai, que o Senhor dê esperança, que o Senhor dê destino. Oro por cada um, Pai, nós te louvamos e te adoramos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e o fogo, a unção, o poder do Espírito Santo esteja com você hoje e todo sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Abraça 150 pessoas aí, querido. Não vai embora sem dar 50 abraços em nome de Jesus.